Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um tema bastante difícil. Essa semana, o Tribunal Constitucional da Colômbia aprovou o aborto até a 24ª semana de gravidez, ou seja, aproximadamente 6 meses de gestação, a mãe poderá dar fim à vida do bebê que se encontra no seu útero. É muito complicado falar sobre isso, porque as pessoas perdem os parâmetros, sabe? Eu pensei em falar nesse vídeo de uma forma mais técnica, mais voltada para o direito. Talvez você queira saber por que o Tribunal Constitucional, que seria a instância máxima da Colômbia, pode decidir uma coisa dessas, porque isso não é aprovado através de lei, ou porque a população não tem direito de se pronunciar sobre isso. E diante de todos esses questionamentos, de todos esses pensamentos, eu gostaria de trazer aqui o caso de Portugal como exemplo. Portugal, em 1998, foi convocado um referendo para perguntar à população se eles eram a favor da descriminalização do aborto. Na altura, a maioria formou contra a descriminalização, que são tantas palavras e conjunções que fazem até difícil entender se você quer votar sim ou não, a depender do que você pensa. Então, venceu. A população portuguesa, na altura, decidiu que não deveria acontecer o aborto por simples vontade da mulher grávida. Entretanto, novamente, foi convocado outro referendo para aprovar a descriminalização do aborto. Esse referendo foi questionado no Tribunal Constitucional aqui de Portugal e prevaleceu a legalidade dele, só que foi questionada a forma como a pergunta era feita, que alguns partidos queriam que a pergunta não fosse descriminalização do aborto, mas sim interrupção da vida intrauterina, por exemplo, até porque o Código Penal português, no capítulo que trata do aborto, o artigo 140 do Código Penal português, ele fala crimes contra a vida intrauterina. Então, para aqueles que acham que não é vida, já tem aí um indício até mesmo na lei de que é vida sim. Entretanto, apesar do referendo ter sido questionado por diversas questões na constitucionalidade da realização dele, ele aconteceu de novo em 2007 e nesse referendo, boa parte, quase que a maior parte da população portuguesa não comparece às urnas. Aqui o voto não é obrigatório, então é muito comum haver uma abstenção muito grande, tanto em votos para eleger políticos, para eleger cargos públicos, quanto para essas questões assim de referendo, em que perguntam a opinião da população sobre determinado tema. Então, nesse caso não foi diferente. Houve, não foi a maioria dos eleitores não votou e decidiu-se, assim, formou-se maioria no sentido de descriminalizar o aborto. Acontece que a quantidade de votos não foi suficiente para tornar obrigatória a elaboração da lei sobre esse tema, tendo em vista que não alcançou um quórum suficiente para o resultado daquele referendo ser compulsório, ser necessariamente transformado em lei. Só que mesmo assim, claro, transformaram em lei. Então, existe ali a ressalva para o aborto não punível no Código Penal de Portugal até a 10ª semana, por simples decisão da mulher. E é aquela coisa. Muitas pessoas se deixam levar por questões ideológicas, no sentido de que acreditam que o fato de alguém defender a vida está tão somente atrelado a questões transcendentais, espirituais, convicções da fé da pessoa. Sim, pode ser que de muitos a base, o entendimento sobre isso venha desse ramo social, digamos assim. Só que a lei também prevê a proteção à vida. Quando você vê a Constituição portuguesa, ela diz que a vida é inviolável. Não há exceção. Você que conhece a Constituição brasileira sabe que, em caso de guerra, é permitido haver pena de morte no Brasil. A Constituição brasileira faz essa ressalva. Só que a Constituição portuguesa não faz ressalva alguma. A vida é inviolável. Ponto. Só que aí começam a abrir brechas, começam a abrir exceções. E aí permitem o aborto. Podemos concluir que se a maioria dos portugueses não foi votar, inclusive outra questão que foi levantada na questão da constitucionalidade desse referendo, foi que os portugueses fora de Portugal não poderiam votar. Mas o referendo foi reconhecido como constitucional, apesar de não vinculativo. Fez-se a lei, alterou-se o Código Penal e o aborto até a 10ª semana foi permitido. Muitas pessoas acham que até a 10ª semana ainda não tem formação, não, mas já é um formato de um bebê.
Se por acaso você não tem esse conhecimento, se você tem alguma dúvida, se você já banalizou a vida e acredita no que a historinha triste na televisão te contam, infelizmente essas vidas são perdidas o tempo todo e a gente não tem nem noção dos verdadeiros números. E agora a gente vê, e é uma coisa que eu defendo dentro do direito, o Estado tem o compromisso, a Constituição, ela, ao mesmo tempo que ela forma o Estado, ela cria as obrigações que sustentam esse Estado. E sendo um Estado democrático de direito, ele tem que proteger os direitos fundamentais. E a vida é um principal direito fundamental. Quando o Estado começa a criar leis em que ele pode ferir a vida, em que ele pode tirar a vida, em que tirar a vida é permitido, mas não é o Estado que está tirando. Mas ele está dando legitimidade a isso. E aí você começa a observar, aqui em Portugal é até 10ª semana, em outros países da Europa é até 12ª semana. Agora na Colômbia, olha, 24 semanas. 24ª semana é possível e não é crime. Qual é a distância? Qual é a diferença? Qual é o parâmetro? 1, 2 dias pode? 3, 4 dias já não pode? Daqui a não sei quantos meses? Daqui a pouco você já não vai ter o seu direito à vida. Mas isso talvez eu esteja pensando muito além, não é? Só que os passinhos vão sendo dados. Aqui em Portugal, durante a pandemia, tentaram aprovar de novo a lei da eutanásia. Só que dessa vez a população está mais atenta e muitas pessoas reagiram, se manifestaram e não concordaram. O presidente, enfim, o presidente se pronunciou pela inconstitucionalidade, não sancionou a lei, porque haveria ali alguma inconstitucionalidade nos termos. Basicamente, mandou de volta para a Assembleia da República para ela ser reformada, mas não pelo fato de estar ferindo a vida ou o direito fundamental à vida, mas tão somente por alguns termos que não estavam muito adequados. E cria-se na população uma relativização muito grande da vida. Compreensão de que se abre brecha para ferir uma vida intrauterina, se abre brecha para ferir uma vida que supostamente não tem mais cura, não tem mais solução, o sofrimento é insuportável, mais exceções vão sendo abertas. E para além disso, para além da questão jurídica, do dever do Estado de proteger a vida, de proporcionar saúde, de proporcionar meios, buscar formas de cura, buscar remédios e possibilidades científicas de que você fique curado do mal supostamente incurável, ele vai se vestir do direito de proporcionar a morte. Percebem como os direitos vão sendo violados? E pior do que isso, é a mentalidade. Vão sendo violadas as tuas compreensões, vão sendo violados os teus valores. O que é a vida? Até onde pode, até onde não pode? Vão abrindo brechas, vão abrindo exceções, vão abrindo permissões para destruir a vida humana. E sabe o que é pior? Não te contam o que acontece com quem toma essas decisões. Não te contam que não é só a vida que morre, que se perde. Muitas vezes a vida que fica também com arrependimento, com a dor, com problemas psicológicos que se desenvolvem. Mas a historinha que te contam na mídia, na televisão, a historinha que te contam para defender que isso é um ato de liberdade, faz parecer que é muito certo e muito correto. Mas para pensar no que tudo isso implica. Onde isso tudo vai chegar. Espero que você consiga refletir. Eu tento passar a minha compreensão jurídica dessas questões. Tento também levar um raciocínio além, para que percebam que não é tão simples assim querer destruir uma vida humana. As implicações são muitas que a gente não pode mensurar. Talvez a lei humana esteja permitindo, mas existem leis da física, da química, da biologia, da existência, do mundo, que a gente nem sabe ainda, mas que elas são feridas nesse momento. E que você possa refletir. Meu vídeo não tem a intenção de ferir ninguém. Eu não quero ir contra quem acredita nisso. Pelo contrário, eu quero lutar por essas vidas também. Mas eu quero que as pessoas também compreendam, porque eu vejo que muitas pessoas não têm noção do que tudo isso significa. Talvez esse vídeo possa esclarecer de alguma forma, não sei. Mas era isso, precisava falar. E se você quiser mais vídeos como esse, se você quiser saber por que
um tribunal constitucional pode decidir temas como esse? Deixa aqui nos comentários que a gente faz mais vídeos sobre isso. Nos vemos no próximo.